bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Abra sua Bíblia em Zacarias 4, versículo 9, diz assim. Zacarias 4, versículo 9 ao 10. A Bíblia diz assim, deixa eu botar um time aqui para mim, porque o pastor fala muito assim, eu já paro. Zacarias 4, 9 ao 10 diz: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa. Ei, meu irmão, não somos nós que inventamos isso aqui, é Deus que está inventando isso tudo aí. De terreno, de tudo. Tem fundado essa casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos que discorrem por toda a terra. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: e disse Zorobabel pôs o alicerce do templo, e é ele mesmo que vai terminar. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai terminar o que você começou. Não vai ficar pela metade, porque a bênção do Senhor não é você começar, é você terminar. E por isso o profeta foi lá e disse: avisa Zorobabel, não vai ficar na metade, porque a mão que começou é a mão que termina, é ele mesmo. E sabe o que é lindo disso aqui? É que ele fala assim: aqueles que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando vê terminada essa construção do templo. Sabe o que significa isso? Tem gente que não entende o que você está sonhando, mas é claro, irmão, ele não tem culpa disso, é você que está sonhando, não é ele. Não fica julgando quem não consegue enxergar o que você viu, você já caminhou mais longe. Você já teve outro tipo de experiência, e aí eles vão te julgar. Eles vão falar que você é doido, que você está com o rei na barriga, por isso que sonha grande. Você não se enxerga. A próxima vez se alguém falar você não se enxerga não, você fala ainda bem que não. Sabe, as pessoas não entendem. Parece que você tem um rei na barriga. Não, irmão, não é rei na barriga, eu tenho um Deus grande no coração. Sabe, o nosso problema que a gente sonha grande é um problema de DNA. Como assim, pastor, DNA? Porque quando Deus soprou na narina do homem, você sabia que saliva tem DNA? Ele botou o DNA dele em nós. Aí a gente só consegue pensar igual ele. A gente só consegue imaginar igual ele. Não é mania de grandeza, é questão de paternidade. Você entendeu isso? É questão de paternidade. E alguns não vão entender isso. Mas Deus te fez para crescer. Lembra que eu comecei em Gênesis? Crescei, frutificai, multiplicai. E o desejo do Pai, dominar, isso aqui que é? Não vai perder o que você conquistou. É o desejo do Pai que está no céu. Mas existem algumas coisas que nós precisamos, algumas chaves que precisam de entrar na nossa cabeça. Algumas coisas que nós precisamos fazer. Primeira, eu vou te dar alguns conselhos para o crescimento. Amém? Você me aguenta mais um pouquinho, que eu já falei um cado. Eu nem comecei a pregar, eu já falei um cado. Mas olha só, Eclesiastes 10, 19. Irmão, só nesse aqui eu vou te pedir, mesmo que esteja ruim, não sai do seu lugar não. Porque você precisa entender isso aqui. Eclesiastes 10, 19. Um dia eu venho aqui falar só de finanças num seminário. Olha só, Eclesiastes 10, 19. Mas isso aqui eu preciso que você entenda. A Bíblia diz: para rir se fazem convites. Não falei que a turma lá de cima vai sofrer comigo hoje? Para rir se fazem convites, e o vinho alegra tudo, alegra a vida, e por tudo, eu não vou nem ler, porque tem gente que fala, tem duas coisas que arrepia crente dentro da igreja, quando fala diabo e dinheiro. O cara fica arrepiado, a gente vai embora. Eu sei que aqui é diferente, olha só. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e agora para ler sem medo, não é pecado não. E por tudo, irmão, pensa num tabu que o povo de Deus tem com um assunto chamado dinheiro. O culto estava bom até agora, pastor. Aí você vem enfiar isso num lugar tão santo. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu nasci num lar evangélico. Eu tenho 47 anos de idade, embora não pareça, obrigado. Eu tenho 47 anos de idade.
Meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha 6 anos de pastor. 6 anos. Meu pai tem 53 anos de ministério, ou 54. Já até perdi as contas. Mas escuta o que eu vou dizer. Eu vivi numa cultura diferente. Eu vivi numa cultura onde as pessoas me falavam: você tem que querer ir para o céu. Como se riqueza e céu fossem incompatíveis. A pergunta é: Abraão era rico ou pobre? Se fosse incompatível, ele não podia ter sido tão rico. E eu não estou falando que todos têm que ser ricos. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu só estou te falando o que a religião colocou dentro de nós. E dentro de mim, principalmente, que eu tive que quebrar. Por exemplo, eu falava assim: pai, eu quero ficar rico. Ele falava: você tem que querer morar no céu. Quem já ouviu isso aí? Olha o que a religião faz. Disseram para a gente assim: riqueza não traz felicidade. Quantos já ouviram isso? Posso fazer uma pergunta? Pobreza traz? Então qual que seria a frase certa? Riqueza e pobreza não trazem felicidade. Mas a religião ensinou: riqueza traz felicidade. Aliás, se eu fosse falar de história aqui, porque eu tive que estudar isso no mestrado, porque eu falei sobre laicidade, e todo autor secular passa pela reforma protestante para explicar a laicidade. Você vai ver que Lutero não reformou só os conceitos de lá, reformou a questão sobre dinheiro. Você sabia que Lutero tinha uma indústria? Vai ler nos livros seculares, porque os evangélicos têm que botar um Lutero pobre. Mas depois que ele saiu de lá da igreja que ele estava, a mulher que ele casou, levanta a mão aí, irmã, você vai fazer seu marido enriquecer. Olha só, a mulher que ele casou administrava tão bem que o salário pastoral dele foi comprando imóveis, terreno, que naquela época terra, que era riqueza, a ponto dele criar uma indústria. Vai ler nos livros seculares, porque os evangélicos cortaram isso. Eu fui aprender isso lá. Outra coisa, Calvino. Quantos já ouviram falar de Calvino? Max Weber, na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, diz uma coisa. Estou falando de filósofo, Max Weber. Ele diz que Calvino autorizou os pastores dele a negociar, só não podia ostentar. Porque Calvino entendia que se os pastores deles fossem ricos, teriam maior influência sobre a sociedade. A pergunta que eu te faço: onde é que a gente se perdeu? Vamos ter que fazer uma nova reforma para recuperar o que os pais da reforma fizeram e a gente no meio do caminho perdeu. Eu poderia falar mais sobre isso, mas estou te dando uma mostra histórica. Não tem nos nossos livros, tem nos deles. Preste atenção. Por quê? Porque Calvino, quando os quáqueres disseram que eles não tinham medo da riqueza, eles tinham medo da ociosidade, porque isso era pecado. Os quáqueres. Ei, a gente tem que estudar mais. Isso no livro do Max Weber. Então escuta o que eu vou dizer. O que a religião fez? Se você quer ser santo, dê tudo para eles, para aquela religião, e você vai ser santo. Porque associaram riqueza com impureza. Esqueceram que Deus prosperou Jacó e deu todo o rebanho de Labão para ele, e ele voltou e passou a ser dizimista. Esqueceu que o cara entra como escravo e Deus faz ele ser o governador do Egito. Irmão, Deus não tem problema com a sua fama, pelo contrário, Ele te faz famoso. Porque a Bíblia diz: e a fama de Josué correu toda a terra, de forma que ninguém mais ousava falar contra eles. A Bíblia diz: Deus fez Moisés famoso aos olhos dos capitães de Faraó e dos egípcios. Sabe por quê? Ele não está preocupado se você vai ficar famoso e vai embora, porque a religião ensinou uma coisa para a gente. Sabe qual é? Ensinou assim: você viu? Mas fulano, depois que passou a ter dinheiro, se desviou. Verdade ou não? Mas eu te pergunto, você não conhece um pobre desviado? Mas a religião falou que só rico desvia. Porque Satanás quer te convencer que se você tiver dinheiro, você vai desviar. Por quê? Porque ele sabe para onde vai vir o seu dinheiro. Então ele prefere dar para os filhos dele, que vai sustentar o reino das trevas. Porque ele sabe que se você prosperar, essa casa prospera, aquele terreno é pago antecipado. Você está entendendo isso? Ei, meu irmão, vamos reformular isso. Disseram para a gente assim: mas rico pisa nos outros. Eu te pergunto, você não conhece um pobre que pisa nos outros? Disseram para a gente assim: rico é soberbo. Você não conhece um pobre soberbo?
Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Disseram pra gente, riqueza não traz felicidade, como se pobreza trouxesse. Tem alguém que tem um plano de vida aqui de nos próximos 5 anos perder tudo que tem para ser feliz? Mas a religião falou que riqueza não traz felicidade, como se pobreza... Então qual é a frase certa? Riqueza e pobreza não trazem felicidade. Mas eles cortaram pobreza e falaram assim, riqueza não traz felicidade. Então a religião dizia assim, me dá tudo para você ser o verdadeiro rico. Estou falando de história. Se quiser aprender mais sobre isso, um canadense chamado Charles Taylor, 900 páginas, vai te ensinar tudo sobre isso. Não é crente. Ei, escuta o que eu vou dizer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Irmãs, as irmãs vão me ajudar agora. Se você não tivesse uma faca de cozinha, ou você ia rasgar aquela carne que você vai fazer no dente ou na mão. Mas existe uma faca de cozinha para cortar a carne, sim ou não? Eu pergunto uma coisa para você, aquela faca de cozinha específica que está lá na tua casa, é bênção ou maldição? Hã? Bênção, amém? Deixa eu perguntar, se aquela mesma, eu estou falando da mesma faca que você chamou de bênção, se aquela mesma faca for pega na mão de um assaltante e ele for assaltar os outros, ela é bênção ou maldição? Então, ok, só que a mesma faca que você chamou de bênção e agora está chamando de maldição, se o assaltante que amarrou os outros lá depois de roubar, deixar cair e vier uma pessoa de bem e cortar as cordas, essa faca agora é bênção ou maldição? Nós estamos falando que a faca que você chamou de bênção virou maldição e virou bênção de novo. Como assim, pastor? O que isso tem a ver com dinheiro? Aprende uma coisa, dinheiro não tem essência, ele assume a essência do dono. Você está entendendo isso? A faca tem essência? Não, depende da mão de quem está. E a pessoa fala, dinheiro é o problema do mundo. Depende na mão de quem está. Lembra que disseram que rico pisa nos outros? Você lembra disso? Só que você já conheceu um rico sem saber que era rico e quando descobre fala, cara, o cara nem parece rico? Porque dinheiro não mudou ele. Porque dinheiro não muda ninguém, só potencializa o que tem dentro. O assaltante não virou assaltante porque tinha uma faca, ele pegou a faca porque ele é assaltante. Assim como uma faca não muda a essência de quem segura, o dinheiro não muda a essência de quem segura, só potencializa o que tem lá dentro. Por isso que como servos de Deus nós temos que orar para a nossa alma ser curada, para quando tiver dinheiro usar para o reino e para as pessoas e para nós. Porque ninguém vai ser bom porque tem ou porque não tem, ele vai ser bom porque já é. Amor é importantíssimo. Paulo diz assim, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você leu Eclesiastes 10:19? Existem coisas que não se paga com amor, se paga com o quê? Pastor, discordo disso. Ok, pega suas boletas, amanhã de manhã vai no caixa e fala, vim pagar com amor. Quando chegar o boleto lá da escola do teu filho, fala, vai lá na diretora, vim pagar 1 ano antecipado. Vai pagar como? Com amor. Porque, irmão, aprende uma coisa, amor serve para amar e fazer o bem para as pessoas, mas se paga com dinheiro. O cara que não tem dinheiro, mas ama muito, ele vai chegar para o cara e dizer, rapaz, eu estou com tanta pena, eu te amo tanto que eu queria dar. Mas ajudou? Mas se ele tem dinheiro, a irmã é muito sensível, deixa eu falar com a irmã agora. Deixa eu falar com vocês, queridas, olha só, aqui não tem com certeza, mas no Rio, tem uns caras que são tímidos, não sabem nem falar eu te amo. Você acha até que não ama, porque tipo assim, meu marido não deve me amar, porque a última vez que ele falou foi no século passado. Mas vamos supor que teu marido foi fazer um curso lá no Rio, ou em Nova York, passando em frente a uma loja que vende bolsa e está escrito LV, não lembro que loja é essa, mas está escrito LV. Aí aquele marido acanhado, que não sabe se expressar, olha para aquela bolsa, lembra de você, parece com ela e está disposto a pagar 15 mil reais numa bolsa. Aí ele chega em casa, ele é tímido, não vai nem falar que estava com saudade de você, só vai pegar aquela sacolinha esquisita e falar assim, olha só, eu estava passeando, parei em frente a uma lojinha lá e lembrei de você. Você vai sentir o quê, irmã? Vai sentir o quê? Ele não gosta de mim. É? Por quê? Porque quando tem amor e tem recurso, fica mais fácil de mostrar. E o diabo quer dizer,
O que para nós? Dinheiro vai estragar você, menino. Se você tiver dinheiro, você vai se desviar. Porque ele sabe que se você tiver dinheiro, essa casa tem. Você está entendendo isso, irmão? Porque dinheiro serve para o nosso carro, para a nossa casa, para os nossos sonhos e para o reino de Deus. Então grava o que eu vou te dizer. Primeira chave, falei isso tudo só para te dar a primeira chave. O dinheiro não muda você. Já recebe essa palavra, vai ter dinheiro nenhum que muda você. Você vai continuar sendo filho de Deus, filha de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e ainda vai usar para o reino do Senhor. Amém? Segunda chave que você precisa entender, junto comigo. Gênesis 1, versículo 1. Mas pastor, Gênesis 1, versículo 1 fala de dinheiro? Não, pode ser aplicado, não fala de dinheiro. Olha só, Gênesis 1, versículo 1, diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, irmão, você sabe o que é a coisa mais interessante? Deus criou a luz antes do sol, e teve que acontecer, porque o sol só vai ser criado lá embaixo. Porque para Deus não é lógica, Deus é poder. Ele falou, está falado. Aí a Bíblia diz assim: e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez separação entre luz e as trevas. Eu não vou ler tudo, porque se você vai ver separação de água com terra, firmamento, estrela, noite e dia, lembra disso tudo? Mas eu quero que você se pegue aqui para eu te dar um princípio. E a terra era sem forma e vazia, água misturada com terra, firmamento todo confuso, tudo misturado. Se eu fosse traduzir esse texto, ia dizer assim: e a terra era um caos. Está errado eu falar isso? E a terra era um caos. Mas olha o que é interessante, Deus vai botando ordem em tudo, botando tudo no seu devido lugar. Ordem, 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 ordem. Depois que está tudo ordenado, a Bíblia diz que o homem é criado. E depois que está tudo em ordem, o homem é criado, o versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai sobre elas. Presta atenção, aqui que está o detalhe. Ele bota ordem em tudo, cria o homem, e depois ele libera uma palavra. Qual é? Multiplique. Você acredita que a palavra de Deus tem poder? Sim ou não? Agora eu vou trocar o texto. Versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 seria: e disse Deus, multiplique. O que é multiplicar? O caos. Sim ou não? Porque tinha o quê? Caos. Mas antes de ele liberar uma palavra de multiplicação, o que ele fez? Botou ordem em tudo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É Deus que multiplica, mas é você que bota em ordem. Não adianta você ficar orando: me dá aumento. Se não botar ordem, Deus não pode, porque a ordem de multiplicação vai atingir a dívida. A ordem de multiplicação vai atingir a desorganização financeira. Pastor, traduz para o século 21. É Deus que multiplica, mas é você que quebra o cartão. É Deus que multiplica, mas é você que negocia o cheque especial para nunca mais entrar. E a próxima vez que o gerente te ligar, depois que você estiver bem, e falar: tem aqui um limite para você, você responde a ele assim: para trás de mim, Satanás. Irmão, aprende uma coisa: quem está endividado não tem tempo para ganhar dinheiro, porque ele está pensando como é que vai pagar as contas. Eu sei porque eu já lati no quintal para economizar o cachorro, para não dar doença nele. Sabe por que eu tenho autoridade para falar isso? Pensa num cara que era enrolado, e já era do mercado financeiro, mas enrolado, acho que o filme da Disney, Enrolados, foram feitos e inspirados em mim. Por quê? Enrolado. Irmão, porque até profeta morre endividado se não tomar cuidado. Lembra que quando aquela mulher chegou para Eliseu e disse: o meu senhor, seu servo é morto, e agora os credores vêm pegar. Homem de oração e mulher de oração, se não tiver juízo, vai morrer endividado. Por quê? Porque Deus libera a palavra de multiplicação depois que a gente bota a ordem. Deixa eu te falar, e a Bíblia fala, não sou eu, a Bíblia diz que quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães e o peixe, quando tinha 5.000 homens, ele deu uma ordem. Qual era? Assente todo mundo de grupos de 50 e de 100.
Tinha mais de 10 mil pessoas, porque tinha mulheres e crianças. Deixa eu te perguntar uma coisa, sem WhatsApp, sem rede social, sem microfone, é rápido ou demora sentar mais de 10 mil pessoas de 50 em 50 ou 100 em 100? É rápido ou demora? Então preste atenção, não importa se o teu milagre é urgente, enquanto você não organizar, Deus não faz nada. Olha que o próprio Jesus falou assim: dê de comer porque esse povo vai morrer no meio do caminho. Mas não é de qualquer jeito. Senta todo mundo de 50 em 50, 100 em 100, porque senão não faço nada. Pode demorar, mas se você acertar, Deus vai multiplicar. Você está entendendo isso? Diga amém. Pastor, falando nisso, que hora que termina? Mais 10 minutinhos só eu acabo? Pode ser? Deixa eu só te dar mais algumas chaves. Juízes 3, versículo 31. A Bíblia diz assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de boi, e também ele libertou Israel. A Bíblia a Bíblia não fala mais de Sangar, fala só que ele também libertou Israel. A gente sabe que Sangar era um fazendeiro ou algo do tipo, porque ele tinha uma guilhada de bois. Só para você entender, uma guilhada de bois é um pedaço de pau com a ponta aguda. E os filisteus? Espada, lança e escudo. Primeira coisa que eu quero te dizer sobre esse cara, um princípio que a gente tem que aprender. A Bíblia diz que Sangar também libertou Israel. O que isso quer dizer? Ele libertou aonde ele estava. Onde é que está esse princípio que me ensina? Você quer crescer? Para de dar desculpa e começa onde você está. Porque Sangar não mudou de cidade para começar. Sangar não falou que só quando estivesse lá na capital que ia fazer. Sangar fez história onde estava. E eu estou aqui com o nome de Deus para te dizer: não precisa sair da onde você está, porque a história de Deus vai se cumprir lá. É lá que ele começa. Se Deus quiser te mover para o maior que Ele tem para você, Ele te move. Mas não vem dizer que se você tivesse nascido em tal lugar, porque Sangar fez história onde ele estava, não precisou mudar. Quarta coisa que eu aprendo, ainda sobre Sangar. A Bíblia diz que ele tinha o que na mão? A guilhada de boi. E o que os caras tinham? Espada, lança e escudo. Quarto princípio, se a gente quer crescer. Ou terceiro, nem sei mais. Use o que você tem. Era a guilhada que ele tinha, madeira contra a espada, usou o que tinha e Deus fez o sobrenatural acontecer. Sabe qual é o nosso problema? Só valoriza o que os outros têm. Ah, mas se eu tivesse o que o fulano tem, mas se eu conhecesse quem ele conhece, se eu morasse onde ele mora, para com si e usa o que Deus colocou na tua mão. Preste atenção no que eu vou te dizer. A gente diz: se eu fosse um grande industrial, eu faria isso. Mas Deus te deu o salgadinho para vender e você está dizendo que isso não dá dinheiro. E enquanto isso tem um monte de gente fazendo franquia de salgadinho e que devia ser tua. Ah, pastor, mas eu vendo docinho. E docinho vai fazer o quê? Aquilo que as franquias de docinho estão fazendo que devia ser sua. Pastor, mas eu sei fazer empada. Vai lá em Petrópolis, tem uma franquia chamada Empada Brasil. Porque enquanto alguém não valorizou R$1 de lucro, alguém está ganhando milhões naquilo que deveria ser seu. Também. Você está entendendo isso? Mas qual é o nosso problema? Só o dom dos outros que presta. O nosso não. Deixa eu te falar uma coisa sobre dom. Vou falar rapidinho. Mas olha só. Sobre dom. A gente diz que não tem. Mas os outros estão usando o nosso dom. A gente fala: pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Eu estou falando de dom natural. Porque escuta, o poder sobrenatural botou José de frente para o palácio, diante do rei. Mas foi o dom natural de administração que fez ele ficar lá. Então não adianta você ficar orando, porque Deus vai abrir a porta. Mas é seu dom reconhecido que vai fazer você ficar lá dentro. Aí sabe o que acontece? Quando eu olho para esse texto, a gente fica negligenciando o nosso dom. E tem gente que faz um bolo tão bom que todo mundo chama ele para aniversário, só por causa de uma coisa: só não esquece de levar o bolo. Mas a gente acha que aquilo é bobagem. Pastor, isso aqui, sabe por que a gente não valoriza o nosso dom? Porque o nosso dom a gente não aprendeu nos livros, a gente não aprendeu fazendo faculdade, e como a gente não teve esforço para aprender, porque nasceu com a gente não valoriza, mas os outros usam. Se você tivesse feito 5 anos de faculdade para desenvolver o seu dom, você acreditava nele, vendia, pagava para palestra, pintava os canecos. Mas aprende uma coisa: dom
você faz fácil, porque é o teu dom, nasceu contigo. Vou te falar 3 coisas para você descobrir o seu dom, rapidinho. Primeiro, tem a ver com o que você gosta de fazer. Aí antes que o engraçadinho pense, porque sempre tem um que fala assim, pastor, adoro dormir, então morra. Então antes que o engraçadinho fale, adoro dormir, eu falo assim, ó, então o seu dom é morrer. Pede Jesus para te levar e acabou, e durma eternamente. Mas preste atenção. Dom tem a ver com o que eu gosto de fazer. Eu sou consultor de empresa. Tem dia que eu fico sem almoçar, não é porque eu ganho mais por causa disso, é porque eu me envolvo com aquilo que eu gosto. Segunda coisa, dom. Pega tudo que você gosta de fazer e relaciona, circula o que as pessoas te pedem para fazer daquilo, porque enquanto você está achando que não é dom, tem gente usando. Terceira coisa, daquilo que você circulou, vê qual que você gosta tanto, que se você pudesse, você fazia de graça. Está ali o seu dom. Dá um sorriso para o lado que vocês estão com aquela cara do início. Olha só. Use o que você já tem, irmão. É a queixada de jumento, é com isso que Deus vai fazer a obra. É a pedrinha do ribeiro, é assim que vai cair o Golias. É um cajado na mão, é assim que o mar vai se abrir. Então escuta o que eu vou te dizer, valoriza, não é tamanho, é a capacidade que Deus te deu de usar isso. Tem gente que tem até maior do que isso, mas não consegue fazer metade de você, porque Deus chamou você para fazer isso. Ele te deu talento para fazer isso, e você vai fazer de forma tão fácil que os outros vão falar, não é possível, tem alguma mutreta nisso, porque quando eu vou fazer, é tenso. Mas e você? Faz na boa. Por quê? Você nasceu para isso. Então usa o que você tem, porque todos nós temos alguma coisa que já podemos usar. Você entende isso? Diga amém. 1 Reis 17, versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso para mim primeiro o quê? Um bolo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara libera uma palavra, porque se você fizer isso, botija vai estar com azeite e farinha não vai acabar na panela. Lembra disso? Grava uma coisa sobre o seu pastor e sobre a sua pastora. Ele pode não entender nada do seu negócio, mas é a voz de Deus para multiplicar ele. Pastor, mas o pastor não sabe desse negócio. Não interessa. Ele é a voz profética que fala, não vai faltar e vai sobrar. E vai acontecer, mas não é porque ele sabe calcular, é porque o céu vai assinar embaixo. Você entendeu isso? Escuta o que eu vou te dizer. Ela acreditou. Ela foi lá e fez o que mesmo? Bolo. Irmão, aqui eu aprendo outro princípio, sabe qual é? Você quer mudar de vida? Para de inventar e faz o que você já sabe fazer. Porque ela já sabia fazer bolo e a vida dela foi mudada com bolo. Se Deus quiser outra coisa, Ele te capacita para outra coisa. Mas por favor, no nome de Jesus, começa a usar esse negócio de uma vez. Porque a parábola dos talentos diz assim, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a sua capacidade. Quando veio prestar conta, o que tinha 1 falou, eu estava com medo, porque sabe o que mata a nossa prosperidade? O medo. Aí ele diz assim, eu estava com medo e escondi, está aqui uma mina, está aqui 1 talento. E Deus fala assim, e o Senhor da parábola fala, pega e dá para o que tem 10, agora o que tem 10 vai ter 11. E aí a gente não entende, mas se você entender o contexto, você vai entender uma coisa, se o que Deus te der, você não usar, Ele vai tirar e dar para alguém que vai usar. Então usa logo. Dá um sorriso para o lado de novo. Você está entendendo o princípio? Amém? Faça o que você já sabe fazer. Outra coisa, em Gênesis a Bíblia diz, e tomou Abraão Sarai sua mulher e Aló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, e haviam adquirido, e as almas, tá, capítulo 12, versículo 5, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram, olha que redundância na Bíblia, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Olha que redundância, saiu para ir aonde? Canaã, e chegou aonde? Canaã. Não é redundância não, irmão, sabe por quê? Tem gente que começa e não termina. E sabe o que muda a sua vida? Próxima chave, conclua o que você começou.
Porque tem gente que até sai para ir para Canaã, mas fica em Harã no meio do caminho, igualzinho o pai de Abraão. Porque antes de Abraão ser chamado, alguma coisa moveu Terá, o pai de Abraão, para Canaã, mas ele ficou em Harã, quase metade do caminho. Por quê? Porque o que muda a nossa vida, irmão, não é você ter ideia, não é você ficar, é você fazer alguma coisa. Ei, preste atenção, o que a gente tem que entender nesse texto é que nós brasileiros somos bons para começar tudo, ruim de terminar. O cara começa dieta e não termina. O cara começa em inglês. Se eu perguntasse aqui quem começou em inglês e não acabou, eu ia ser o primeiro a levantar a mão. Principalmente depois que eu acabei conseguindo resolver meus problemas quando eu vou lá para fora, seja em qual país for. Meu inglês já é o suficiente para isso. O que aconteceu? Parei. Porque a gente é assim, começa inglês, não termina, começa dieta, não termina, começa propósito, não termina, faz voto e não cumpre, pinta os canecos. Sabe o que vai mudar a nossa vida? Não é o que a gente começa, é o que a gente termina. E a Bíblia diz que Abraão foi para Canaã, saiu para ir para Canaã e chegou aonde? Canaã. E a última coisa que eu vou te dizer, lá na igreja, quando eu falo a última coisa que eu vou te dizer, eles falam assim: mas não faz porque vai parecer falsidade agora, só quando eu vier da próxima vez. Atos 2, versículo 46, diz assim: e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Espera aí, deixa eu só te fazer uma pergunta: quantos dias que eles ficavam no templo? Todo dia, unânime. E quantos dias Deus abençoava? Todo dia. Espera aí, eles perseveravam quantos dias? Todo dia. E a bênção chegava? Todo dia. Aprende uma coisa: se você quer ir mais longe, você tem que ter perseverança. Quando? Todo dia. Porque todo dia Deus vai te abençoar. E perseverou todo dia naquele negócio, e Deus abriu a porta. E continuou tentando até dar certo, e Deus abençoou. Ei, meu irmão, persevera todo dia, e a bênção chega todo dia. Persevera todo dia a bênção chega. Por quê? Porque Deus ama quem não desiste. Deus ama quem não para. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia, talvez você saiba porque a internet mostra, mas o Walt Disney foi rejeitado pelo jornal que trabalhava por falta de criatividade. Walt Disney. Irmão, ninguém está te perseguindo. É porque o diabo sabe que você vai dar certo. Então só tem um jeito: ou desiste você ou vai dar certo. Você entende isso? Fala com o seu irmão. O diabo sabe que ou desiste ou vai dar certo. Então o que ele tem que te convencer? Que você não pode, que você não consegue, que você é um pobre coitado. E Deus está falando: mais que vencedor, pode todas as coisas, é meu filho. É isso, começa a ouvir Deus. Se o céu começar a falar dentro da tua casa, você vai falar: vai mudar, o casamento vai ficar bom. Se Deus falar, se começar a ouvir o céu no seu emprego, vai ser uma bênção esse lugar. O perseguidor vai virar aliado, quem quer me derrubar vai virar aliado. Por quê? Porque vale mais o que você está falando do que o inferno está tentando fazer você acreditar. Olha só, Bill Gates teve seu projeto rejeitado pela IBM. Se ele estivesse no culto aqui, ele ia dizer: graças a Deus. Soichiro Honda, o cara que criou a Honda Motors, teve seu projeto rejeitado pela Toyota. Se ele estivesse no culto aqui, o que ele ia falar? Graças a Deus. Henry Ford, o cara que inventou a Ford, quebrou só 5 vezes. E ainda os críticos falavam para ele que ele não ia conseguir substituir cavalo por máquina. Os professores de Thomas Edison disseram que ele era muito burro para aprender alguma coisa. Albert Einstein conseguiu falar só aos 4 anos de idade, e o seu professor o descreveu como mentalmente lento. Eu vou falar do último cara aqui para a gente orar. Abraham Lincoln. Irmão, pensa numa história que cansa de eu ler. Olha só, grava aí o número 1832, ok? 1832. Agora olha a historinha do cara. 1832, perdeu a eleição para o Senado. 1833, fracassou nos negócios. 1835, sua esposa morreu. 1836, teve esgotamento nervoso. Começou em 32, lembra? 1838, foi derrotado como representante da legislatura. 1843,
perdeu a eleição para ser nomeado para o Congresso. 1848, perdeu pela segunda vez a nomeação para o Congresso. 1854, derrotado nas eleições para o Senado pela terceira vez, eu estou pulando. 1856, perdeu a nomeação para vice-presidente, nem para vice prestava. 1858, quando é que começou a história? 32. E você está cansadinho? E você já está falando, pastor, já tentei de tudo. 1858, você pensou que era o fim? Não, perdeu a eleição para o Congresso. 1860, o troço começou quando? 32. 1860, se tornou presidente. Porque a vitória não é de quem é forte, a vitória é de quem não para. Porque tem um monte de gente que está parando no meio do caminho, mas você vai vencer não é porque você é mais forte que ele, é porque você vai continuar. Sabe por que você vai vencer? Não é porque você é o mais capacitado, é porque tem gente mais capacitada que vai ficar lá atrás. E você, o meu Redentor vive, e eu vou continuar.